Uma das operações que a gente tem que saber fazer com dízimas periódicas é descobrir a fração geratriz. Vamos entender então primeiro o que é uma fração geratriz. A fração geratriz é uma fração que, ao ser transformada em número decimal, dá origem a uma dízima periódica. Por exemplo, 1/9 é a fração geratriz de 0,11, porque se você dividir 1 por 9, você vai encontrar exatamente 0,1111, essa dízima aqui. 1 dividido por 9 dá 0, resto 1, abaixa o 0, 10 dividido por 9 dá 1, e resto 1. Repetir o resto, começa a repetir aqui o resultado. Então isso aqui vai dar 0,111 toda a vida. Então a gente viu que 1/9 é a fração que gera essa dízima aqui. É muito fácil, sabendo a fração, encontrar a dízima. O difícil é fazer o contrário, sabendo a dízima, descobrir qual é a fração geratriz. Vamos aprender como fazer isso. Para descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica, a gente primeiro tem que descobrir que tipo de dízima é essa. Se é uma dízima periódica simples ou se é uma dízima periódica composta, porque a fórmula é diferente. Vamos ver primeiro como que a gente descobre a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Então, lembrando, o que é uma dízima periódica simples? É aquela na qual o período começa imediatamente depois da vírgula. Então aqui, por exemplo, 0,565656. O período é 56, esse período tem 2 algarismos. Então, como não tem anteperíodo após a vírgula, essa dízima é do tipo periódica simples. Então, quando uma dízima é periódica simples, a fração geratriz é determinada da seguinte forma. Essa fração, ela vai ter o numerador igual ao período. Vamos ver nesse caso aqui, por exemplo, no caso dessa dízima 0,565656, que é uma dízima periódica simples, o período é 56. Então, 56 vai ser o numerador da fração geratriz. E o denominador vai ser formado por 999. Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Então, como esse período aqui tem 2 algarismos, 56, então eu vou colocar 99. São tantos 9 quantos são os algarismos do período. Então, essa dízima 0,565656, ela é numericamente igual à fração 56 sobre 99, ou seja, essa fração 56 sobre 99 é a fração geratriz dessa dízima periódica simples. Daqui a pouco nós vamos ver mais alguns exemplos de aplicação disso aqui. Para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica composta é um pouquinho mais trabalhoso. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos pegar esse número decimal, 3,4565656. Então, nós temos aqui 56 é o período, é um período de 2 algarismos, e 3,4 é o anteperíodo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desmembrar esse número decimal em 2 partes, a parte inteira e a parte decimal. Então isso aqui vai ser igual a 3 mais 0,4565656. Nós vamos trabalhar com essa parte aqui, 0,45656. Vamos encontrar uma fração. E depois que a gente encontrar essa fração, a gente vai somar com 3, vai ficar um número misto. 3 inteiros e uma fração. Muito bem. Nós temos aqui então esse 4 que pertence ao anteperíodo. E temos aqui também esse 56 que pertence ao período. Então temos que identificar quais são os algarismos que pertencem ao anteperíodo, quais são os algarismos que pertencem ao período, quantos são esses e quantos são esses. E aí nós vamos aplicar a regra seguinte. É chatinha de usar, chatinha de decorar. O numerador da fração geratriz vai ser formado pela seguinte conta. Você vai colocar um anteperíodo e um período. Então a gente sabe aqui que no caso dessa fração,
nós temos 4 pertence ao anteperíodo e 56 pertence ao período. Então, vamos colocar aqui 4, 5, 6. Um anteperíodo, que é o que vem depois da vírgula, e um período. Agora vamos subtrair o algarismo que pertence ao anteperíodo que está depois da vírgula, 4. E agora vamos colocar no denominador 9 e zeros. Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Então, o nosso período 56 tem 2 algarismos, eu vou colocar 2 9. E seguido de zeros, tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Então, no nosso caso aqui, o anteperíodo é 4. Então, tem um algarismo só. Então, eu coloco 1 zero. Então, essa aqui vai ser a fração geratriz. 456 menos 4 dividido por 990. Eu posso agora fazer a continha. Isso aqui menos 4 vai dar 452 sobre 990. 452 sobre 990. Essa é a fração geratriz. Essa é a fração geratriz dessa parte aqui do número decimal que a gente pegou. Agora temos que pegar aquela fração e somar com 3. Parece um pouco complicado, vai ficar mais claro quando nós colocarmos exercícios sobre isso. Agora eu vou apresentar aqui um outro método para encontrar a fração geratriz, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele é mais fácil de memorizar. E ele serve para qualquer tipo de dízima, simples e composta. Por exemplo, encontrar a fração geratriz de 0,565656. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever x é igual a 0,565656 e vai embora até o infinito. Agora, observe o seguinte. Toda vez que você multiplica uma dízima periódica por uma potência de 10, os algarismos do período vão continuar sendo os algarismos do período. Aqui, por exemplo, o período tem 2 algarismos. Então eu vou multiplicar isso aqui por 100. Olha o que vai acontecer quando a gente multiplica por 100. Ou seja, eu vou ficar com um número 100 vezes maior, seria 100x. Isso aqui vai dar 56,565656 toda a vida. Concorda? Olha só, se você multiplicar por 100, você na verdade andou com a vírgula para a direita 2 casas. Então vai dar 56,565656. Então, essa parte decimal aqui, ó, 565656, é igualzinha essa parte decimal daqui. Se você agora subtrair essas duas igualdades, isso aqui vai dar 100x menos x dá 99x. Isso aqui, quando você subtrai isso menos isso, essa parte decimal vai cancelar com essa parte decimal, porque são iguais. Isso menos isso dá 0. Vai sobrar só 56 menos 0, que é 56. Então, x é igual a 56 dividido por 99. Achei a fração geratriz sem memorizar nada. A única coisa que eu tive que memorizar é que eu tive que pegar o número x, que é o número original, e multiplicar por, no caso, por 10, por 100, por 1000. No caso aqui tem que ser 100 porque são 2 algarismos. De maneira que quando eu subtraio isso, eu cancelo, eu elimino essa parte aqui que vai até o infinito e eu fico só com o número inteiro. E aí eu acho a fração rapidamente. Então isso aqui é um outro método para você determinar fração geratriz de uma dízima periódica. E isso serve para dízima simples e para dízima composta também. Tem um tipo de problema que aparece nas provas que tem a ver com esse assunto que eu vou ensinar agora. É meio chatinho, mas infelizmente isso aqui cai em prova, você tem que saber. É isso aqui. Por exemplo, a fração 13 sobre 81 resulta em qual tipo de dízima? Olha, uma fração qualquer, quando você transforma em número decimal, ela pode recair em 3 categorias. Ou dá um número decimal exato, ou seja, não dá dízima, a divisão chega a um ponto que para, dá resto zero. Ou dá uma dízima simples, uma dízima periódica simples, ou uma dízima periódica composta. E o que esses problemas têm de especial é que eles pedem para descobrir isso aqui sem efetuar a divisão.
E ainda por cima, dá para descobrir, pelo método que eu vou ensinar, dá para descobrir o número de algarismos desse decimal exato aqui. Então vamos ver como é que isso aqui é feito. Então o problema aparece assim: a fração tal resulta em qual tipo de dízimo? Você vai fazer o seguinte: primeiro, você vai simplificar a fração, fazendo com que essa fração fique irredutível. Ou seja, o numerador e o denominador são primos entre si. Tem que fazer essa simplificação, senão dali para frente vai dar tudo errado. Depois que você simplifica a fração, você vai fatorar o denominador e vai olhar para as potências que tem nesse denominador, para os fatores primos que tem nesse denominador. Se esse denominador só tiver fator 2 e 5, que são os que formam o 10, que é a base do nosso sistema de numeração, quando você só tem 2 e 5 no denominador, pode ser 2 elevado a qualquer potência, 5 elevado a qualquer potência, mas não pode ter mais nenhum outro fator, 3, 7, 11, nada disso, só 2 e 5. Então, quando só tem fator 2 e fator 5, então a dízima, ela não é dízima, ele é um chamado decimal exato. Decimal exato é um número decimal que não resulta em dízima. Quer ver um exemplo de decimal exato? 0,125 é um decimal exato, né? Ele termina aqui, ele não vai pontinhos, repetindo até o infinito. Então, todo decimal exato tem essa característica. A fração que deu origem a ele só tem no denominador fatores 2 e 5, ou seja, potência de 2 e potência de 5. E tem mais uma coisa, dá para saber o número de algarismos que tem aqui depois da vírgula, no caso aqui 3. Esse número, ele é igual à maior potência de 2 ou 5. Você vai encontrar então 2 elevado a alguma coisa e 5 elevado a alguma coisa. O expoente maior do 2 ou do 5 é igual ao número de algarismos depois da vírgula. Vamos ver um exemplo aqui? Um exemplo. 1/8. Exemplo bem fácil. 1/8 é 1 sobre 2 ao cubo. Então observe. Não tem fator 3, nem 7, nem 11. Só tem fator 2. Tem fator 2? Então, no denominador só tem fator 2. Então isso aqui não dá dízima, dá um decimal exato. Ele não vai até o infinito. E quantos algarismos depois da vírgula? É 2 ao cubo. Então, 3. Então, são 3 dígitos depois da vírgula. Por acaso, isso aqui vai dar 0,125. Realmente, são 3 dígitos, né? Agora, você imagina um problema como esse aqui. 1 sobre 256 tem quantas casas decimais? Olha só, se você não soubesse isso, você ia ter um trabalhão para dividir 1 por 256. Ia dar um trabalho danado você fazer essa conta, grande chance de você errar nessa conta. Mas olha só, esse problema não perguntou quanto vale isso, perguntou só quantos algarismos tem depois da vírgula. Ora, se você observar que 256 é a mesma coisa que 2 elevado à oitava, você não precisa fazer a divisão para descobrir quantos algarismos tem. Esse aqui vai ter quantos algarismos? 8 algarismos. 8 casas decimais. Se fosse fazer a conta, ia dar um trabalhão e grande probabilidade de errar no meio dessas contas, tá? Então, preste atenção nesse tipo de problema. Não é para dividir, é para você usar essa técnica. Então, o denominador só tem 2, podia ter potência de 2 ou potência de 5 ou ambas. Vê qual é o maior expoente. Aquele maior expoente, pode ser do 2 ou pode ser do 5, não importa, é igual ao número de casas decimais que você vai ter depois da vírgula. Agora, digamos que você simplificou a fração, fatorou o denominador e observou que além do fator 2 e do fator 5, ou um deles, aparece um outro fator que não seja esses dois. Por exemplo, pode aparecer um fator 3, um fator 7. Quer ver um exemplo aqui? 1 sobre 30. 1 sobre 30 já está simplificado. Se você fatorar o 30, isso aqui vai dar 2 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 5 vezes 3. Então,
Como além do 2 e do 5 eu tenho esse 3, eu vou ter uma dízima periódica. Esse 3 é que causa a periodicidade da dízima. Se você tivesse 2 e 5, só 2 e 5 não daria dízima. Então, por exemplo, 1 sobre 20, 1 sobre 40, 1 sobre 80, 1 sobre 10, são números decimais exatos. Agora, apareceu um fator diferente de 2 ou 5 lá no denominador, então isso vai resultar numa dízima periódica. E tem mais uma coisa. Esse 2 e esse 5 aqui vão fazer com que essa dízima seja composta. É isso que está explicado aqui, ó. Se não tiver nem 2 nem 5 no denominador, a dízima é simples. Se tiver 2 e 5, além de outros fatores, então a dízima vai ser do tipo composta. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui 2 nonos, isso aqui é 2, já está simplificado, é 2 sobre 3 ao quadrado. Então, no denominador não tem fator 2 nem fator 5, só tem fator 3. Então, esse tipo de dízima é uma dízima periódica simples. Ela vai ser periódica e vai ser simples porque não tem fator 2 nem 5 aqui. Agora, se você tiver fator 2 e 5 ou ambos, você vai ter uma dízima composta. Por exemplo, 1 sobre 30, que já está simplificado, e fatorando o denominador temos 2 vezes 5 vezes 3. Então, o 2 e o 5 vão fazer com que a dízima seja composta. Aliás, o 3 vai fazer com que seja uma dízima periódica. E o 2 e o 5 vão fazer com que ela não seja simples, seja composta. Outro detalhe importante, não existe método para identificar o número de algarismos do período, só fazendo a divisão. O anteperíodo dá para você descobrir quantos algarismos tem. É só olhar o expoente do 2 e do 5, que tiver maior ganha. 1 sobre 320. Essa fração já está simplificada, não dá para simplificar mais. Vamos fatorar esse 320. O 320 é 64 vezes 5. Se a gente for fatorar isso, vai dar 1 sobre 2 a sexta vezes 5. Então, primeira coisa, só tem fator 2 e 5 aqui. Não tem fator que não seja 2 e 5. Não tem fator 3, 7, 11. Só tem 2 e 5. Então, isso aqui vai dar um decimal exato. Não é dízima. Número decimal exato. E com quantos algarismos depois da vírgula? 6. Porque 2 a sexta, entre o 2 e o 5, o que tem maior expoente é esse aqui, é o 6. Então, com 6 casas decimais. Descobrimos isso sem fazer a conta, sem fazer a divisão. Se a gente fosse fazer a divisão, a gente chegar a esse mesmo resultado. Outro exemplo aqui, 25 sobre 21. 25 sobre 21 é 3 vezes 7. Observe, já está simplificado, não dá para simplificar mais. E é o que eu já fatorei. Então, observe, apareceram fatores aqui no denominador que não são 2 nem 5. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Dízima periódica. Essa dízima periódica vai ser simples ou composta? Vai ser simples. Por que vai ser simples? Porque não tem 2 nem 5 no denominador. É o 2 e o 5 que faz a dízima ser composta. Outro exemplo aqui, 31 sobre 35. Isso aqui, 31 sobre 35, já tá simplificado. Não dá para simplificar mais, 31 com 35. No 31 é primo, por sinal. Não dá para simplificar nada. Então já está simplificada a fração. Agora, vamos fatorar o denominador. 31 sobre 5 vezes 7. Então, primeira coisa, esse 7 faz com que isso seja uma dízima periódica. Dízima periódica. Só por causa desse 7. Agora, essa dízima vai ser simples ou composta? Composta, porque aqui tem o fator 5. E tem mais, o anteperíodo tem um dígito, porque 5 elevado a 1 é o maior expoente do 5 aqui. Agora, o período tem quantos algarismos? Não sei. Não tem como você descobrir isso previamente, só mesmo fazendo a conta. Esse exercício aqui
ele é um problema que caiu numa prova do Colégio Naval. Determinar o tipo de dízima gerado por essa fração aqui, 25 sobre 147. Então, 25 sobre 147 não dá para simplificar, porque aqui eu só posso dividir por 5 no numerador. E o denominador não dá para dividir por 5, então já está simplificada. Agora a gente tem que fatorar o denominador. 147 é múltiplo de 7, né? Aliás, 147... Bom, vamos fazer com calma. 147 é 7 vezes 21. E 21 é 7 vezes 3. Então isso aqui vai dar 25 sobre 7 ao quadrado vezes 3. Então, isso aqui dá dízima? Dá. É uma dízima periódica porque tem fator 3 aqui e fator 7. Então é uma dízima periódica. Essa dízima é simples ou composta? Ela não é composta, porque aqui não tem fator 2 nem fator 5 no denominador. Então ela é uma dízima simples. Então, quem não sabe essa regrinha que a gente acabou de apresentar, não consegue resolver essa questão. Se você for tentar fazer essa divisão 25 por 147, se tentar fazer essa divisão, vai acabar o tempo da prova e você não terminou ainda de fazer a divisão. Porque essa dízima aqui, ela dá um período imenso, com mais de 100 algarismos. Tem dízima que começa a repetir com um período de 2 algarismos, 3, 4. Tem dízima que pode ter até 40, 60 algarismos. Então não dá para fazer. Isso aqui foi feito de propósito. Foi feito para ver se o aluno conhece a regra que foi ensinada aqui. Vamos ver essa outra aqui. 38 sobre 39. 38 sobre 39 não tem como simplificar. Já está simplificado ao máximo aqui. Agora vamos fatorar o denominador. Observe que o numerador não afeta em nada o resultado. É só o denominador que determina o tipo de dízima. Então, 39 é 3 vezes 13. Então, eu pergunto, isso aqui dá uma dízima periódica? Dá, porque eu tenho fatores aqui que não sejam 2 e 5. Então, é uma dízima periódica. Essa dízima é simples ou composta? É simples. Por quê? Porque não tem fator 2 nem fator 3 no denominador. Um tipo de problema que pode aparecer envolvendo números decimais é cálculo e divisão com aproximação. Olha só, esse problema aqui está pedindo para a gente calcular 15 oitavos com aproximação de 0,01. 15 oitavos não dá dízima periódica, porque esse denominador aqui é 2 ao cubo. Isso aqui vai dar um decimal exato com 3 casas decimais. O problema está pedindo para calcular isso aqui com uma aproximação de 0,01. Então a gente tem que fazer o seguinte: fazemos normalmente a divisão, vamos encontrar resto, e nós vamos parar de fazer quando o quociente chegar no segundo dígito. Então vamos fazer a divisão aqui. 15 dividido por 8 dá 1 e resto 7. Colocamos agora uma vírgula, abaixamos o 0. 70 dividido por 8 dá 8. 8 vezes 8, 64. Para 70, resto 6. Faltam 6. Agora abaixo mais um 0 aqui. 60 dividido por 8 dá 7. Resto 4. Olha só, eu já cheguei num quociente que tem aproximação de 0,1, até centésimos, né? Até a segunda casa decimal. Então eu fui aqui até a segunda casa decimal. Então a resposta do problema é 1,87. Se a gente continuasse fazendo a conta, a gente ia chegar até o final, porque aqui, ó, 40 por 8, 5 e resto 0. O número exato seria 1,875. Mas apesar de ser o número exato, não é isso que o problema pediu. O problema pediu com aproximação de 0,01. Ou seja, só até a casa dos centésimos. Então essa aqui é a resposta do problema. Vamos ver aqui mais um probleminha de divisão dando o resultado com a precisão desejada, 0,01. Então eu vou ter que dividir 2,5 por 0,7. 2,5 por 0,7 é a mesma coisa que 25 dividido por 7.
Então isso aqui vai ficar 25 por 7, isso vai dar 3, resto 4, vírgula, agora baixamos o 0, 40 por 7 vai dar 5 e resto 5. E agora, abaixamos aqui um 0, 50 dividido por 7 são 7 e resto 1. Então, conseguimos aqui formar o quociente com a precisão desejada, 0,01, ou seja, até a segunda casa decimal. E qual é o resto? O resto é 1? Não, veja bem, existe uma propriedade que nós vimos no capítulo 4 que diz o seguinte: quando multiplicamos o dividendo e o divisor de uma divisão por um número, o quociente não se altera, mas o resto fica multiplicado por esse número. Então, se nós multiplicamos todo mundo aqui por 10, o resto que aparece aqui, ele também foi multiplicado por 10. Então, o resto verdadeiro dessa divisão é 0,1. Calma, tem uma coisinha aqui faltando, que quase que eu errei. Veja bem, esse 1 aqui, na verdade, não é 1. Olha, aqui é o lugar da vírgula. Nós abaixamos um 0 que veio daqui e abaixamos um 0 que veio daqui. Então, na verdade, esse resto 1 aqui não é 1. Ele aqui, ele já é 0,01. Acontece que esse resto aqui é o resto verdadeiro multiplicado por 10. Então, o resto da divisão correto é 0,001. Ou seja, eu tenho que dividir por 10. E podemos conferir o resultado. Olha, 3,57 vezes 7 mais 0,01 vai ter que dar 2,5. Vamos ver aqui. 3,57 vezes 0,7. Isso aqui vai dar 49, 4, 35, 39, vai 3, 21, 24. E quantas casas decimais? 1, 2, 3. 2,499. 2,499. Então, nós multiplicamos o quociente pelo divisor verdadeiro, não por 7, por 0,7. E agora somamos o resto verdadeiro, 0,001. Então, isso aqui vai dar 2,500. Então, resposta do problema. Aqui está o resultado da divisão com aproximação de 0,01 e o resto é 0,001, 1 milésimo. Mais um exercício para encontrar a fração geratriz dessas dízimas periódicas. Então, olha, dízima periódica simples, dízima periódica simples, dízima periódica simples e essa aqui simples também. Então, a fração geratriz aqui vai ser 32 sobre 99. Eu vou dividir aqui o período por tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Aqui vai ser, o período é 5 e agora tantos 9 quantos forem os algarismos do período. O período tem um algarismo só. Aqui vamos ter que separar 5 mais 0,111. Então isso aqui vai dar 5 mais, e essa geratriz aqui dessa dízima vai ser 1/9. Então é 5 inteiros e 1/9. Aqui vai ser período, tantos 9 quantos forem os algarismos do período, 4/9. Outro problema da página 297. Sem efetuar a divisão, identifique o tipo de dízima, se é decimal exato, se é uma dízima periódica simples ou composta. E no caso da periódica composta, dizer qual o número de algarismos do anteperíodo. Então vamos ver. 2 sobre 15, a gente coloca a fração já na forma irredutível. 2 sobre 15 já é irredutível. Então, como nós temos aqui esse fator 3, nós vamos ter uma dízima periódica e essa dízima vai ser do tipo composta, porque temos aqui um fator 5. Então, dízima periódica composta. E o anteperíodo vai ter um algarismo, porque 5 elevado a 1. Anteperíodo
com um algarismo. 55 sobre 64. Já está na forma simplificada, não dá para simplificar mais. Aqui tem fator 5 e fator 11. Aqui só tem fator 2. 64 é 2 elevado à sexta. Então, como nós não temos fatores que não sejam 2 e 5, só tem fator 2, então isso aqui vai ser um número decimal exato. Decimal exato. Quantas casas decimais? 6, porque é 2 à sexta aqui. 6 casas decimais. Mais um problema, 5 sobre 27. 5 sobre 27 já está na forma mais simples. Vamos então fatorar o denominador. 5 sobre 3 ao cubo. Isso aqui vai dar uma dízima periódica. De que tipo? Simples ou composta? Simples, porque aqui nós não temos fator 5 nem fator 2 no denominador. Composta. Ou simples. Então é uma dízima periódica simples. Para terminar, 4 sobre 30. 4 sobre 30, podemos simplificar aqui por 2. Isso aqui vai dar 2 sobre 15. E 15 é 5 vezes 3. Então, graças a esse 3 aqui, nós vamos ter uma dízima periódica. Do que tipo? De que tipo? Simples ou composta? Composta porque temos aqui um fator 5. E o antiperíodo vai ter quantos algarismos? Antiperíodo com um algarismo, porque aqui é 5 elevado a 1. Com um algarismo. Mesmo tipo de problema, identificar o número de algarismos depois da vírgula, sem efetuar a divisão. Olha, 23 sobre 40. Já está na forma simplificada. Vamos fatorar o denominador. 23 sobre, isso aqui é 8 vezes 5, então é 2 ao cubo vezes 5. Então, como só temos fator 2 e 5, isso aqui vai dar um decimal exato. E quantos algarismos depois da vírgula? 3, porque é a máxima potência aqui, 2 ao cubo. 3 algarismos depois da vírgula. Aqui nós temos 32 sobre 2000. Se não lembrar de simplificar, vai errar a questão, certo? Então vamos simplificar isso aqui. Podemos dividir aqui todo mundo por 2. 16 sobre 1000. Ainda dá por 2, vai dar 8 sobre 500. Ainda dá por 2, vai ser 4 sobre 250. E ainda dá por 2. Isso vai dar 2 sobre 125. Agora que está simplificado, vamos fatorar o denominador. Isso aqui vai dar 2 sobre 5 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai dar uma decimal exata, porque só tem fator 5. Decimal exato. Quantos algarismos depois da vírgula? 3, porque aqui a potência é 3. 3 algarismos. Então, 3 algarismos depois da vírgula. Outro probleminha, quais das seguintes frações são equivalentes a números decimais? Então, números decimais são decimais exatos. O outro tipo é a dízima periódica, que não é um decimal exato. Então, vamos ver aqui. 1/3. 1/3 vai dar uma dízima periódica por causa desse fator 3. Então, esse aqui não dá decimal. 2/5. Já está simplificado, não tem fator 3, nem nenhum outro número primo, só o 5. Então, isso aqui é um decimal exato. 13 sobre 25. Já está simplificado, isso aqui só tem fator 5, 5 ao quadrado. Então, isso vai dar um decimal exato. 23 sobre 40. 23 é primo, não dá para simplificar com ninguém. E 40 só tem fator 2 e fator 5. Então, isso aqui vai ser um decimal exato. 1 sobre 125 também, isso aqui é 5 ao cubo, então vai ser outro decimal exato. 3 sobre 50, também está simplificado, 50 só tem fator 2 e fator 5. Agora, 15 sobre 60, tem que simplificar primeiro, senão erra. 15 sobre 60, vamos simplificar todo mundo aqui por 3, 5 sobre 20. E dá para simplificar mais uma vez aqui por 5.
Então isso aqui vai dar 1/4. Ora, 1/4 vai dar um número decimal exato, porque aqui só tem fator 2. 2 ao quadrado, né? Por acaso vai ter duas casas decimais. Então, isso aqui também é equivalente ao número decimal. O único que dá dízima periódica é esse aqui, 1/3.